Direito a um ambiente de trabalho equilibrado, né? Recentemente tem aparecido muitos casos específicos para mim sobre crise de ansiedade e depressão correlacionadas ao trabalho. A pessoa não tinha isso, certo? Estava em perfeitas condições, certo? Para exercer suas atividades laborais, só que de uma hora para outra começou a ter crise de ansiedade por conta de cobranças excessivas, situações humilhantes no local de trabalho, que geraram até inclusive um quadro depressivo, certo? Que vai ter repercussões talvez para o resto da vida dessa pessoa. E aí? A primeira questão: cabe ao empregador zelar pelo ambiente de trabalho equilibrado, certo? Então o empregador ele tem que ter um ambiente de trabalho, certo, possível, que faça com que a pessoa se sinta acolhida. Primeira coisa: pode-se cobrar metas? Pode, o empregador pode cobrar metas. Só que ele não pode fazer isso de forma exacerbada, nem fazer isso com um tom de ameaça. Se você não cumprir a meta, você vai ser demitido e ficar ameaçando ela todos os dias, certo? Esse tipo de situação configura inclusive assédio moral no trabalho, tá? Então a pessoa ela pode ser cobrada, mas não de forma excessiva, não todos os dias e não que gere uma situação que prejudica a saúde mental dessa pessoa. Patrick, aconteceu essa situação comigo e tudo mais, e agora eu fui demitido, já não estou mais trabalhando lá. Eu posso manejar uma ação em face da empresa por conta dessa situação? Sim, você pode, certo? Não somente pela questão do assédio moral, que se tiver nessa situação específica que eu relatei, é possível pleitear, como também por conta de uma coisa que a gente chama de doença ocupacional. Se você foi demitido durante o período que você tinha essa depressão, crise de ansiedade, se foi afastado pelo INSS e quando retornou continuou com a questão da demissão e tudo mais, nesse caso em específico, você tinha estabilidade no emprego e não poderia ser demitido nessa situação por conta do estado que você se encontrava, certo? Mas mesmo assim você foi demitido. E agora, o que cabe? Primeira coisa, cabe você poder pleitear na justiça o reconhecimento dessa estabilidade, certo? E também, né, a indenização substitutiva ou a reintegração do emprego, né, dependendo de como se você quiser ser reintegrado ou que você quiser ser indenizado, certo? Perante o Poder Judiciário. Então cabe você esse direito de postular na justiça por conta das violações que você teve no seu contrato de trabalho. Mas mais importante que isso, se esse tipo de situação gerou repercussões para o resto da sua vida, certo? Então se você entrou num estado depressivo na qual você não consegue mais sair e que isso te impossibilita pelo trabalho, certo? Então isso faz com que você não consiga mais elaborar, fazer outro trabalho condizente com a sua condição física e psicológica. No caso específico, você pode inclusive impedir uma coisa que a gente chama de pensão mensal vitalícia, porque sua redução de capacidade para o trabalho houve. Então, sim, você teve sua capacidade laboral reduzida ou até mesmo impossibilitada, o que gera o direito à pensão, artigo 950 do Código Civil, olha só, aplicado subsidiariamente na Justiça do Trabalho, certo? Então é possível pleitear a sua situação, certo? Se você foi vítima de alguma ilegalidade, não deixe passar. Existe um caminho, existe uma forma de você ser indenizado. E aqui não é uma questão necessariamente de direito, mas sim uma questão de justiça. Você tem que pensar o seguinte, que às vezes você entra com essa ação para que a empresa não volte a fazer isso com mais ninguém. Não tem essas cobranças excessivas, você consegue às vezes mudar a forma como a empresa se constrói e constitui para conseguir cumprir essa ação, né, no caso. E você, que é empregador, tem a obrigação de fazer esse ambiente laboral capaz de gerar um ambiente harmônico, certo? Eu sei que o ambiente corporativo, ele é muito difícil, ele é muito frustrante em dados momentos, ele tem uma necessidade de metas, mas você não pode descontar isso necessariamente no seu empregado, certo? Então é um acordo de mão dupla, você depende do empregado e o empregado depende do empregador, certo? Então tem que chegar a esse acordo e formalizar a possibilidade de uma composição, certo? E não gerar esse tipo de situação, tá? Eu estou fazendo esse vídeo mais como um alerta porque tem acontecido bastante, tem me procurado bastante. Eu tenho dado várias organizações trabalhistas especificamente sobre crise de ansiedade e depressão no ambiente laboral. Pessoas que estavam perfeitamente saudáveis e tiveram que ser afastadas pelo INSS e posteriormente a gente entrou com uma ação trabalhista pedindo a rescisão indireta por conta da situação depressiva que a pessoa estava. Ela não conseguia mais pisar
dentro do estabelecimento, que ela já tinha as crises de ansiedade dela, faltava ar, teve algumas que foram até para o hospital. No dia que tentaram entrar na empresa por conta disso, teve alguns ataques e tudo mais. Então, né, é uma situação que pode ser evitada por ambas as partes, certo? E se você foi vítima dessa situação, procure um advogado de sua confiança para melhor te respaldar quanto a isso, certo? Faça justiça. Tenha um bom dia e se tiver qualquer dúvida, eu fico à disposição.